E aí, fica ligadinho aí no In-Off, que tá outro patamar, galera. Mas não esquece de botar aí para seguir a gente no Instagram, se inscrever no nosso canal, compartilhar, ativa o sininho. Tá esperando o quê? Porque aqui só tem craque na mesa. Eu vou passar a bola agora pro meu amigo Sirlei. Valeu? E lá ele, irmão. Agora eu tô ligado. Ô, Gabigol da torcida. Ó, hoje eu vou começar de uma maneira diferente, porque esse programa hoje ele tá um deboche. Tá um deboche. Ó, vamos narrar esse jogo, vamos narrar esse programa hoje. Gabigol da torcida pega a bola, passa para Sirlei, Sirlei domina no peito, toca, dá assistência, coloca na cara do gol e ele mata no peito, dá de voleio e faz um golaço, toca música no In-Off. Fala, João! Bora, João! Ô, um deboche! Não sabia que você tinha esse dom para narrar, não. Ah, eu assisto muito, um amigo meu. Muito obrigado pelo carinho, abração, Sirlei, prazer enorme estar contigo aqui. E eu vou falar enquanto ainda dá para falar. Pelos poderes rubro-negros de Gabigol. Ainda dá para falar, garoto. Ainda tem tempo. Tudo bem, Gabigol da torcida, enorme prazer estar aqui com você. Parabéns aí pelo seu sucesso. E para o meu amigo Sirlei, né, que trabalhamos tanto tempo juntos, sim. Né, lá na Fox e tal, vivemos grandes momentos. Prazer muito grande estar aqui com vocês no In-Off. João, eu que agradeço, desculpa, Jefferson, eu que agradeço a tua presença aqui, para mim é algo muito especial mesmo. Obrigado. Porque a Bruna, quando veio aqui, a gente até comentou muito sobre isso. O João Guilherme, ele é uma pessoa... essa pessoa que vocês veem narrando o jogo, apresentando o programa, e essa é a mesma pessoa que é o João na vida pessoal. Eu posso falar isso porque durante a pandemia, cara, eu vivia na casa dele, assim, todo mundo, eu tinha que ficar na casa dele porque a gente montava lá, montava tudo para ele fazer o programa da casa dele, e assim, a gente já tinha uma amizade, e ali o João Guilherme, cara, ali eu pude conhecer o João Guilherme também, pai, marido, legal. E a pessoa, ele é diferenciado. Bacana, obrigado. E esse é um dos motivos que eu fiz questão de estar aqui, né? Porque eu sei da sua luta, do seu esforço, da sua dedicação, né, para atingir os seus objetivos. Eu falei, cara, vou lá com o maior prazer e vai ser um deboche. Né? Vai ser um deboche, João. Muito obrigado pelo carinho, tá? Por estar participando aqui, é uma honra estar te recebendo. Obrigado. E muita coincidência, né? Porque em abril de 2019, o Sirlei estava no auxiliar de câmera e você estava narrando. Exato. Foi a primeira vez que eu apareci no Maracanã e com a sua narração e o meu amigo aqui que apontou lá pro Flávio para poder fazer a entrevista. Muito obrigado. Isso foi um momento marcante. Você vê como as coisas acontecem na nossa vida, né? E muitas vezes naquele momento ali a gente não percebe a importância daquilo, né? A importância que aquilo teve para você, a sensibilidade do Sirlei e do Flávio de acompanhar aquele um cara ali parecido com o Gabigol. Verdade. Né? E eu ali na hora da narração, porque a narração ela é muito espontânea, né? Então, quando você apareceu na tela, me chamou a atenção mesmo. Eu falei, Gabigol, Gabigol e tal. Mas foi legal que realçou, né? Muito bacana, né? 2019 realmente foi um ano mágico, né? Foi o nosso ano, cara. Abençoado, né? Abençoado. E eu quero começar de uma maneira diferente, João. Opa, manda ver. Hoje nós temos uma presença ilustre, né, do João Guilherme. Não é porque eu estou na tua presença, eu falo isso com a minha esposa, com meus filhos. Quando me perguntam quem é o seu ídolo no jornalismo esportivo, como comentarista, como narrador, eu sempre cito o seu nome. Obrigado. Valeu, obrigado. E eu tinha que correr atrás de algo especial. Sim. E nós vamos começar hoje esse In-Off Podcast com a pergunta de um cara que é teu irmão, cara. É teu irmão. Um abraço aí a todos os telespectadores, todos os ouvintes, toda a galera ligadinha no seu podcast. Sucesso aí, meu irmão. Você merece. Deus abençoe. E hoje é um dia muito especial, hein? Opa! Você tá com meu irmão aí, com meu parceiro, que eu sou muito grato, né? A dupla Joãozinho, João Guilherme, meu irmão, meu parceiro, você é fundamental na minha carreira de comentarista, todo o aprendizado de ter convivido com você muitos anos, né? E eu sou grato, e mais grato ainda de te chamar de amigo. Meu irmão,
Vivi com você um grande momento da sua carreira, da minha carreira também como comentarista, e você como narrador, que foi a final Flamengo e River Plate 2019. Incrível! Incrível! Foi demais, né, meu irmão? E marcou também a história do Gabigol no Flamengo, essa sua narração. Foi a grande narração dessa final. Para mim, a maior dessa final. E uma das maiores de todos os tempos. Você foi inspirado mesmo, Deus te abençoou e a sua competência. Irmão, então eu quero saber de você. O que você está achando dessa história toda aí, Gabigol, Flamengo, diretoria, torcida? Que desfecho você acha que vai acontecer esse final? O que seria melhor para todas as partes? E a tua visão de tudo isso que está acontecendo. Porque o Gabigol, né, para muitos, é o segundo maior jogador na história do Flamengo. Para muitos. E tá muito chato, né? Muito triste tudo isso tá acontecendo. Fala aí, João Guilherme, você é um deboche. Grandezinho. O Zinho, ele, além de ter sido um grande jogador, né? O Zinho, ele mostra cada dia que ele é um grande comunicador, né? Ele, após a carreira dele, passou também pelo futebol e tal, mas o Zinho, ele, além de jogar bola, ele nasceu para isso, cara. Ele é um comunicador extraordinário, né? O nosso tetra. E realmente esse cara é uma figura muito especial. É um ser humano muito especial. Pela simplicidade, pela bondade, né? Pelo companheirismo. Que cara bacana, viu? Um privilégio ter trabalhado com o Zinho muito tempo e continuar sendo amigo dele. Que cara bacana. E nós estávamos juntos, cara, num momento histórico, né? Porque realmente, como ele falou, aquela narração, aquela transmissão daquele jogo Flamengo 2, River Plate 1, foi algo que ficou para sempre, né? Tá lá no Museu do Flamengo e tal. E naquele momento ali, eu disse isso na narração, o Gabriel, ele entrou para sempre na história do Flamengo. Sim. Ele se tornou um cara de primeira grandeza. E 5 anos depois, vai fazer 5 anos agora no dia 23, cara, eu não esperava estar falando isso que eu vou falar agora aqui, né? Pô, acabou a história de Gabigol no Flamengo. Acabou, cara. Acabou. É inacreditável. Eu acho que o Gabigol, ele tinha tudo para ficar no Flamengo por 10 anos e bater todos os recordes, ganhar ainda muito mais títulos. Mas, infelizmente, né, nos últimos 2 anos, ele acabou se perdendo, né? Eu acho que vestir a camisa 10 do Zico foi muito ruim para ele. Sim. Porque eu acho que a partir daquele momento ele começou a pensar que ele era o Zico e em alguns momentos ele começou a pensar que ele era até maior do que o Flamengo. Ele mostrou isso recentemente. E ele não soube administrar muito bem essa situação. Uma pena, lamentável. Agora, ele... Cara, a história dele no Flamengo é impressionante, né? Essa não acaba. E terminou, mesmo com um clima esquisito, né? De novo, por atitude dele, que na hora que o Flamengo ganha o título, ele vai lá e fala, eu não vou ficar no Flamengo. Mas terminou dentro de campo de uma maneira mais justa, eu digo assim, porque terminou com ele ajudando muito o Flamengo a ganhar uma Copa do Brasil, né? Porque aqueles 2 gols contra o Atlético Mineiro foram fundamentais. Eu não esperava falar isso 5 anos depois daquele momento contra o River Plate, mas acabou. Acho que é só agora no YouTube mesmo. Vai lá, coloca os momentos de Gabigol no Flamengo, né? E é só por aí. Agora ele vai seguir um outro caminho. É isso que eu acho. Viu, Tetra? É Tetra! A gente tem esse momento aí, não tem, produção aí? Temos aí para mostrar esse momento épico, esse momento especial para muita gente. Cara, eu não... Pô, eu acho o Zinho usou um termo ali, inclusive o apelido dele, o abençoado, né? Abençoado. Eu acho que durante todo aquele ano de 2019, eu realmente fui abençoado e uma força superior me usava para passar alguns recados. Você lembra que em março, no Expediente de Futebol, quando o Gabigol foi lá no estúdio da Fox, eu narrei um gol de final de Libertadores dele. Sim. Parecido, 8 meses antes da final, assim, era uma virada também. E, assim, as mensagens, o que aconteceu durante o jogo,
Eu lembro que você falava direto, pô, o Gabigol tá sumido do jogo, mas pode esperar, ele é o Gabigol. Exato. Nada é impossível. Nada é impossível. Cara, realmente foi algo muito especial, né? Esse momento aí. Parece que é a primeira vez que a gente tá vendo sempre, né? A gente fica arrepiado, é sensacional. O João Guilherme, nesse dia do jogo, quando você tá ali, tá narrando, o jogo tava meio, sabe, bem chato. Sim. Aí teve o primeiro gol. 1-0 River. 1-0 River. Aí deu aquela murchada. Aí quando o Flamengo faz o gol de empate, cara, deu um ânimo, mas assim, faltava pouco tempo. Já todo mundo pensando na prorrogação, né? Na tua cabeça, João, cara, dá pro Flamengo fazer um gol da virada? Dá? Não, eu não imaginava o gol da virada, não. Eu imaginava a prorrogação. Assim, inclusive, durante a transmissão, depois do primeiro gol do River, eu algumas vezes falei da possibilidade do Flamengo empatar, de buscar um empate, buscar uma virada até. Teve um momento aos 25 do segundo tempo. Isso aí é um negócio que me deixa arrepiado, cara. Se você procurar aquele jogo, 25 do segundo tempo, eu falo assim, vencer o River Plate de virada numa final de Libertadores é algo para nunca mais esquecer. Por isso que eu digo, cara, que tinha uma... Foi profético. Ele foi profético. Uma luz mandando uns recados. Assim, vai rolar isso aí, fala essa parada aí. E você ia chegando e ia soltando, né? Mas o tempo foi passando e eu falei assim, acho que dá para empatar. Mas o pensamento era empate. Não achava que ia rolar uma virada, não. Foi um negócio épico, memorável. Aí, 5 anos depois, último jogo agora do Flamengo, o Flamengo vai lá homenagear o Gabigol e você vê na bandeira a frase que você falou na hora do gol. Isso aí, um vídeo, né, coloquei nas minhas redes sociais. Isso aí foi a maior homenagem que eu recebi na minha carreira. Porque isso é um prêmio que vem do amor e do carinho das pessoas. Não tem nenhum interesse, não tem nenhum conchavo político. E tá ali num bandeirão, na torcida, no meio do Maracanã, o texto lá da narração. Olha, você sabia que Não. Nem sabia. Não. Ninguém tinha... Me falaram depois que aquela bandeira já estava ali há algum tempo. Sim, realmente. Mas eu não sabia. Naquele jogo, por causa da situação do Gabriel, né? Porque ela ficava isolada, né? Ela não ficava assim como subiu junto com... E a televisão aquele dia, ela foi buscar imagens, né, na torcida do Gabriel por causa da situação, né? Ele estava fora do jogo, mas ele foi ao Maracanã. E aí, será que a torcida está apoiando o Gabigol? Aí mostra lá, né, cara? A bandeira com ele e o Zico e do lado... Aí eu tava em casa vendo o jogo e aí no pré-jogo eu dei de frente com aquela imagem. Cara, eu fiquei emocionado. Chorei, cara. Falei, porra, que coisa. Foi algo muito, muito emocionante. Um prêmio sem assim, não tem nem como medir isso. O maior prêmio da minha carreira. Maravilhoso. Marcou, né, cara? Marcou. E não tem como falar de Libertadores sem vir na mente. Toca a música. Como que surgiu? Bordões, né, bordões. Cara, o Toca Música, a gente tem que agradecer mesmo a Deus, assim, porque muitas coisas boas acontecem na nossa vida. É espontâneo, vida, né, João, esses bordões? Totalmente espontâneo, todos eles são espontâneos. Às vezes você ouve alguma coisa que alguém fala e você acha legal, e aí você lembra durante a transmissão e solta, e aí o público reage bem e pega. Mas o Toca Música, ele talvez, não, acho que é o meu bordão mais conhecido, e é o mais espontâneo de todos, cara. Porque eu estava fazendo um jogo do campeonato italiano, 2014, início de 2014, um jogo do Torino, eu me lembro, e aí sai um gol do Torino e tinha sempre a musiquinha do Fox Sports. Saiu o gol do Torino, tocou a música. E eu narrei. Só que aí abriu a imagem, o árbitro dizendo que o gol não tinha valido. Aí eu virei e falei, opa, não toca a música não. Não toca a música não, porque o gol não valeu. Beleza, seguiu o jogo e tal. Logo depois o Torino faz um gol. Aí valeu o gol. Aí eu falei, agora toca a música, é gol do Torino. Pronto. Aí, quando eu saí da transmissão, o Sidão, você conhece bem, era nosso coordenador lá de esporte, o Sidão virou para mim e falou assim, porra, João Guilherme, legal isso aí que você falou. Toca a música. Porque tem uma música na hora do gol, né? Então, toca a música. Aí eu falei, porra, é verdade, Sidão.
Aí as pessoas começaram a falar daquilo. Toca música, toca música, toca música. Tinha gente que achava legal, tinha gente que não gostava, porque, pô, tem que gritar é gol, pô. Nada de música na hora do gol. Mas aí as pessoas foram se acostumando, foram gostando e começaram a me pedir. Aí eu falei, nasceu um bordão. Aí eu comecei a falar, toca música, toca música. E realmente, até hoje, onde eu vou, muita gente fala, toca música. E vou te falar, e o teu bordão ficou mais famoso do que a própria música. Sabia disso? Cara, é uma marca, realmente. É impressionante. Porque, pra você ver, as pessoas, quando olham pra você, falam, a primeira coisa, toca a música, porque ficou famoso. Automático, né? Quando eu saí do carro, eu falei a mesma coisa. Toca a música, cara, é incrível, né, cara? Isso é maravilhoso, né? É outro prêmio, né, que a gente recebe, porque o bordão, ele acaba virando uma marca do seu trabalho, valoriza o seu trabalho, é algo que você ficará lembrado, né, para sempre. E o toca música, de fato, ele é muito especial mesmo. E muita gente tem saudade, né, da musiquinha na hora do gol. Tinha gente na época lá na empresa que tinha o toque no celular. O toque do celular era a música. Tem muita gente até hoje que me mostra, e muita gente que tem a narração do gol do Gabigol como toque de celular. Cara. Tu tem aí, produção? Tem aí o gol aí pra gente dar uma lembrada? Aí tem o toca música e tem o momento épico, tudo junto, né? Tudo junto, tudo no mesmo momento. Cara, esse dia foi muito engraçado. Eu tava, assim, eu não fui pra Lima. Que loucura. Tava assistindo em casa. Cara, eu virei as costas, né, cara? Nervoso, o Flamengo perdendo, o tempo acabando. E quando você acreditava, Célio? Não acreditava. Assim, eu acreditava que poderia ter um empate e ir pra prorrogação. E mesmo assim, eu falei, cara, vai pros pênaltis, porque o Flamengo não tava bem no jogo. Não jogou bem, não. Não tava bem, cara. Quando eu não vi assim, eu só fui ver depois o replay, que eu não vi o gol. O segundo gol eu não vi. Tava tão nervoso, fui lá pra fora, mas foi muito rápido. Porque tudo aconteceu em 3 minutos. 3 minutos, cara. Outro dia, postaram numa rede social os 5 minutos finais do jogo. Cara, é arrepiante. É de arrepiar. Porque com 43 do segundo tempo, eu falo exatamente assim, o River Plate está ganhando por 1-0. Está se aproximando da sua 5ª Libertadores e do 2º título seguido. Ou seja, eu já estava preparando o terreno ali para... Deu River, né? Não deu. Aí, quando eu termino de falar isso, eu falo, Arrascaeta roubou a bola. Já era. Mudou tudo, cara. Assim, foi aquela avalanche, assim, você tomou uma onda, né? Tomou um caldo ali de alegria, pá. Aí quando você sai, você levanta a cabeça, vem outro. Foi isso, cara. Foi tanto que o depoimento das pessoas que estavam lá, muita gente diz que... O Pablo Mari falou isso. Que no primeiro gol foi um grito de gol, como todo mundo ouve. E que no segundo gol não, foi diferente, foi choro. Ele não ouviu o grito de gol, ele ouviu o choro. As pessoas e tal, emocionadas, um negócio diferente. Você tira pelos vídeos, né? O Júlio César desmaiando, o Júlio César desmaiou, cara. A comoção foi muito grande. Foi uma loucura, né, cara? Tinha muita gente que ainda estava comemorando o primeiro gol quando saiu sim. o segundo. Tem uns vídeos assim, impressionantes, né, das pessoas ainda comemorando, e aí vem o segundo, aí vira uma doideira generalizada. Assim. E esse gol, tem uma curiosidade, como foi muito rápido, né? Saiu o gol de empate, aí normalmente o narrador chama o comentarista para falar do lance, né? E eram 2 comentaristas. Era o Zinho, que falou, e aí tinha o Pascoal. Oswaldo Pascoal, grande Pascoal. Aí eu chamei o Pascoal. Aí o Pascoal comentando. E a bola lá atrás, né? Rafinha tocou pro Diego, aí o Diego faz um lançamento, e o Pascoal falando. E a bola vai chegando na área. Aí eu falei, e o i da narração é muito espontâneo, porque exatamente eu vi. Falei, Foi aumentando a tonalidade. Olha a virada, Gabriel! Incrível. Eu realmente tomei um susto. Tanto que eu atropelo o Pascoal, quando a bola vai... O terceiro eu passo por cima do Pascoal. Falei, olha a virada, Gabriel! Incrível. Cara, é de arrepiar. É um negócio muito louco. É de arrepiar. um negócio realmente... João. Muito louco. Olha aí, ó. Aí, ó. O anjinho lá. Aí. Olha o lançamento.
Esquece. O maior momento da história do Flamengo, rapaz. De verdade. Eu só acredito que está na rádio. Essa daí também foi. Rapaz, essa narração, ela tem uma coisa, ela tem alguma coisa diferente mesmo. Sim. Sabe por quê, cara? Porque ela é uma narração que toda vez que você ouve, parece que é a primeira vez, né? Vocês sentem isso? Não, também? sim, cara. Parece que o meu volta filho, naquele momento, né? Meu filho teve a oportunidade de nascer, né, de vivenciar isso. Eu não lembro do primeiro título do Flamengo na Libertadores. Então, assim, ele bota direto para assistir no YouTube. Hoje a gente tem o YouTube, né? Aí fica colocando. Cara, é como se você estivesse vivendo aquilo ali de novo. Como se você estivesse vivendo de novo. E foi até bom você falar no YouTube, porque essa narração, ela virou o que virou por causa dessa nova era da comunicação que a gente está inserido nela. Porque se fosse há 10, 15 anos, o que aconteceria? Ela ia passar nos programas de esporte e ficaria guardada no arquivo. No arquivo. De vez em quando, olha lá e tal. Cara, quando saiu o gol, quando as pessoas viram, fizeram um recorte e jogaram no ar na internet, isso aí viralizou. E o mais impressionante, ela continua viralizando até hoje. Até hoje. 5 anos depois. É algo... Cara, é uma benção, né? É especial. É um negócio de doido, assim. Tem uma música que eu e o Diego canta, que é justamente da final da Libertadores. Vou te mandar aí, manda pra produção. Eu vi que tu... A música ficou muito, muito boa. Eu vi vocês cantando lá, você e o Diego da torcida. Tu viu? E bota lá no grupo. Bota no grupo lá. Ô, João, enquanto ele vai mandando esse vídeo, o Zinho tocou nesse assunto sobre o Gabigol. Sim. Cara, na tua opinião, Gabigol vai dar certo no Cruzeiro? Cara, não sei. Não sei. Porque eu acho que ele tem tudo para dar. Porque ele é novo ainda, tem 28 anos. Mas depende muito dele, né? Da dedicação dele. Muita gente coloca culpa no Flamengo, no Tite, que eu acho que também tiveram a sua parcela de culpa nesse processo dele. Mas eu acho que ele é o maior culpado do que aconteceu com ele. Ele... Não é você não. É o original. Não é o genérico, não. Eu acho que ele é o maior culpado do que aconteceu com ele, cara. Ele ficou uma série de equívocos, atitudes ruins e caiu muito o rendimento dele. Ele só reapareceu agora na final. Então fica essa incógnita, né? Se ele quiser, e eu tenho a impressão de que ele vai querer, porque está conseguindo um contrato extraordinário, né, com o Cruzeiro, a tendência é que ele vá para o Cruzeiro, ele tem tudo para dar certo. Agora, dificilmente acho que ele viverá um auge como ele viveu no Flamengo nessa época. Eu acho muito difícil. É isso que eu ia falar. Por quê? Porque o Gabigol da torcida, ele era protagonista, beleza. O maior daquele elenco era o maior ídolo, né, da equipe. Ele virou a referência. Virou a referência por conta dos gols. Sem dúvida. Dos gols. Mas assim, ele tinha um Arrascaeta. Sim. Ele tinha um Bruno Henrique. Ele tinha um Everton Ribeiro. Sim. Ele tinha um Gerson. Ele tinha uma equipe muito excelente. Ele botou a bola para a rede. Entendeu? Ele perdia vários. A gente lembra que ele perdia vários gols. Perdeu muito. Só que assim, o Cruzeiro não é essa máquina toda. Então, e não tem um ídolo de referência no Cruzeiro hoje. Assim, ele vai chegar para ser esse cara. Só que ele não era... Eu acho que ele não seria o Gabigol sem esses caras que nós mencionamos agora. Entendeu? Então, no Cruzeiro, para ele adquirir essa responsabilidade e se tornar esse ídolo, eu não sei. Eu não sei se ele vai conseguir alcançar isso no Cruzeiro. É um desafio para ele. O Cruzeiro vai fazer muitos investimentos, né? E deve montar um grande time. Deve trazer muitos jogadores. Não deve trazer só o Gabigol.
Mas eu acho muito difícil, até porque ele jogou num time mágico, né? Aquele time de 2019 do Flamengo é um dos maiores times que o futebol brasileiro já viu, cara, né? Ele, todo tempo, ele era municiado. E tava no auge, né? Tava no auge. Voando. No auge. Acho que ele vai fazer sucesso sim, mas não sei. E outro, João, outra coisa, não sei se você concorda comigo. Ele tinha um técnico diferente. Exato. Exatamente. Um técnico que abraçou ele. O cara era rígido. O cara era um cara exigente e que cobrava o máximo do atleta. Exato. E naquela época, vale lembrar também que ele vinha de um momento de baixa, né? Porque ele começou muito bem no Santos, aí ele foi para a Europa, não conseguiu se firmar na Europa, aí ele volta para o Santos, joga bem, aí ele chega no Flamengo. Em 2019, ele ainda não era o cara. Isso aí. Ele virou o cara em 2019. E com o apoio desse grande time e de um treinador extraordinário, né, que soube entender bem o Gabriel e impulsionar o Gabriel. E depois ele continuou fazendo história, né? Porque 2020, 2021, 2022, ele foi muito importante no Flamengo, né? Ele era o cara das decisões. O Zinho falou ali, muita gente acha que ele é o segundo maior jogador da história do Flamengo. Talvez ele não seja nenhum dos 10 maiores jogadores da história do Flamengo. Agora, ídolo, talvez ele seja o segundo maior da história do Flamengo. Sem dúvida. Por tudo que ele fez, pelas conquistas, dois momentos assim que ficam muito marcados para mim, né? Além dos gols. Aquela disputa de pênalti contra o Corinthians. Ele chama a torcida? Que ele chamou a torcida. O Maracanã estava calado. O Corinthians estava com a mão na taça. Se ele perde aquele pênalti, acabou. Ele faz e ele liga ao Maracanã. Sim. Ali você viu o poder dele. E o jogo do inferno, né? Também 2022. Que com uma frase ele transformou o jogo. Ele falou, lá eles vão ver o que é um inferno. E realmente a pressão aquele dia estava muito grande. Então esse é um cara que tem uma força muito grande, né? E aí eu acho que ele sentiu isso, ele percebeu isso. E quando ele veste a 10 do Zico, ele pensa, agora nada pode me parar. Eu sou... Abaixo do Zico sou eu. Abaixo do Zico sou eu, e de repente olhando assim, um olhar assim, ô Galinho, tá aqui do meu lado. Você acha que ele se perdeu, eu acho. Você acha que ele... Eu acho. Isso passou pela cabeça dele ser maior do que o Zico? Eu acho, e eu acho que a final da Copa do Brasil mostrou isso. Quando ele... Chama atenção, ele ofusca o título e chama atenção para ele. Eu acho que ali cortou o cordão umbilical que ele tinha com a torcida do Flamengo. Naquele momento. Porque nos últimos 2 anos, muita gente criticou, muita gente apoiava. Mas mesmo quem criticava tinha uma esperança de, vai voltar, vai fazer gol e tal. Tanto é que voltou, fez 2 gols e aí a empolgação era muito grande. Quando ele fala aquilo, naquele momento, ele mostrou que para ele o mais importante era ele, não era o clube. E ali, acabou ali, naquele momento, na minha opinião. A expectativa do torcedor era que o Gabigol encerrasse a carreira no Flamengo, ou se saísse para uma Europa, ou para uma Ásia, ou para uma Arábia, né? Mas, cara, também foi um tapa na cara da torcida ele ir para um time do Brasil, assim também? Eu acho assim, mas eu acho que seria pior, porque Flamengo e Cruzeiro não tem uma grande rivalidade. Pelo contrário, tem até uma parceria. Seria pior se ele fosse para um rival mais forte do Flamengo, um Palmeiras da vida, o Corinthians que ele vestiu a camisa e apareceu lá, né, e tal. Eu acho que seria pior. Mas, de qualquer maneira, é uma decepção, né? A torcida do Flamengo jamais imaginou esse final. Tenho certeza absoluta disso. Eu acho que ele tinha que ter renovado pelo menos 1 ano e ia mostrando no futebol, jogando. Foi o que o Landim falou, né, João? Ele foi até lá no seu podcast. A primeira vez que ele falou isso foi no podcast Fala João. Foi. Eu falei, e aí, presidente, o Gabigol vai renovar? Ele falou, cara, a proposta está na mesa para ele já sabe. 1 ano de contrato, 50% de aumento. Se ele quiser, está renovado. Você concorda com essa proposta do Landim? Concordo porque
2 anos desaparecido. Para ser mais justo, 1 ano e 10 meses. Porque o último bom jogo do Gabigol no Flamengo tinha sido a final da Supercopa contra o Palmeiras, lá em Brasília. Final de janeiro de 2023. Ele só apareceu agora, cara, na final da Copa do Brasil. E até mesmo ainda tinha o lance do doping, né? Que corria o risco de ele nem poder jogar. Então... Exatamente. Então, assim, eu acho que ele, o Flamengo, em determinado momento, não colaborou, mas ele se prejudicou muito mais do que o Flamengo o prejudicou, eu acho. Então, eu acho que é correto. Como é que você vai dar um contrato para ele longo, com um salário muito maior do que ele recebe, se ele não estava produzindo? Não é justo. Não é justo. E, então, eu acho que a diretoria agiu corretamente. E eu acho que ele deveria ter aceitado se ele gostasse tanto do Flamengo assim, né? Sim. Surgiu um outro contrato, como ele queria, e aí ele optou por seguir, é um direito que ele tem, claro. E eu acho que o Landim, ele olhou esse caso do Gabigol e lembrou do Jorge Jesus. Exato. Porque o Jorge Jesus, ele poderia ficar, mas ele recebeu uma proposta e ele, Então o Landim falou, cara, já que eles não pensam no Flamengo, também não vou pensar na pessoa dele como ídolo. Não vou, só porque é o Gabigol, vou renovar mesmo sem ele estar rendendo. Não. Porque a qualquer momento, se pintar uma oportunidade dele para uma Europa, o cara vai virar as costas, como o Jorge Jesus fez. Inclusive, essa história aí do Jorge Jesus, eu fiquei sabendo de bastidores que não foram legais, não, cara. Sim, eu fiquei sabendo também algumas coisas. Ele não agiu corretamente. Por quê? O que me contaram foi o seguinte: ele ficou demorando para renovar o contrato. Ele estava no auge no Flamengo, o que ele pedisse o Flamengo daria, né? Aí, no meio da pandemia e tal, meio isolado aqui, vou embora para Portugal para ficar com a minha família, mas decidiu renovar o contrato. E aí, quando ele pede para renovar o contrato, segundo me falaram, ele pediu para colocar uma multa num valor mais baixo do que estava sendo estipulado. Uma multa mais baixa, né? E aí ele renova o contrato por mais 1 ano, recebe luvas, adiantado e tal. E aí começa a surgir no noticiário a informação de que o presidente do Benfica viria ao Rio de Janeiro para levá-lo, que pagaria a multa e levaria. E ele, segundo me disseram, as pessoas do Flamengo, inclusive o presidente Rodolfo Landim, perguntavam para ele diariamente, aí essa notícia aí que está saindo, é verdade? Isso procede? Ele falava, não estou sabendo de nada, vou cumprir o meu contrato. Vou cumprir o meu contrato. Que, aliás, foi uma frase usada pelo Luiz Castro também, quando ele saiu do Botafogo. Sim. Vou cumprir o meu contrato. Beleza. Tá tudo bem. Tanto é que, na véspera, o Landim dá uma entrevista dizendo o seguinte, não, o Jorge falou que tá tudo certo, que ele vai cumprir o contrato dele. Beleza. Um determinado dia, ele chega lá e cumpre o contrato. O que ele faz? Ele paga a multa que estava em contrato. Ele cumpriu o contrato. Ele fez tudo estrategicamente. Tinha uma cláusula. Baixou o valor da multa. Exatamente. E ali estava, se pagar esta multa, é liberado automaticamente. Ele foi lá e pimba, pagou. Caramba. O direito dele. Mas eu acho que, por isso, uma mágoa interna muito grande com o Jorge Jesus, porque depois daquilo ali o Flamengo ficou um bom tempo sem rumo, né, cara? Até se encontrar de novo. Então pode ter a ver. Com essa história aí do Gabigol, serviu como lição. Cara, e teve até o lance com o Dorival também, né? Quando o Flamengo se encontrou com o Dorival, teve aquela saída dele que ninguém conseguiu entender. Exatamente. Esse também é outro mistério, né, cara? Eu perguntei pro Landim, né? Eu falei, presidente, por que o Dorival foi mandado embora? E segundo eu soube, a diretoria ficou chateada porque ele já tinha combinado férias mais longas com os jogadores. E não tinha comunicado a diretoria. Aí entra a briga de ego também. Exatamente. Poderia ser resolvido, né? Era só chegar e falar, olha aqui, meu querido, se agiu errado, as férias vão terminar em tal dia e volta. Mas existia um temor também de que ele podia ir para a seleção brasileira, como acabou indo e saiu do Flamengo. Eu sei que houve esse rebuliço aí, esse mal entendido, e o Dorival
não renovou, o que na época realmente, com o tempo, provou-se que foi um erro, né? Foi, e tanto que ele foi pro São Paulo e acabou conquistando a Copa do Brasil. Em cima do Flamengo. Em cima do Flamengo. E o ano de 2023 foi o pior, né, dessa era, dessa diretoria, porque foi um fracasso total. Aconteceu a situação do Gabigol, que ele se recusou a fazer, um exame, ou seja, não tinha ninguém lá para chegar para ele e falar, não, você vai fazer e acabou. Tava uma várzea. Ou seja, ele fazia o que ele queria e acabou gerando esse problema. Então, em 2023, com a saída do Dorival, o Flamengo ficou totalmente sem rumo, né? Mas agora, em 2024, parece que encontrou o rumo no finalzinho do ano. É isso que eu ia te perguntar. Esse finalzinho do Flamengo hoje gera uma esperança para um 2025 melhor? Não há dúvida. Não há dúvida. Porque eu tenho a impressão o seguinte, independentemente de quem for eleito presidente do Flamengo, esse cara não vai tirar o Felipe Luiz, né? Eu imagino isso. Se o novo presidente entrar e não renovar com o Felipe, até pensando no que aconteceu com o Dorival, ele já começa mal o mandato dele. Então, acho que o Felipe continuará. Essa gestão renovou o contrato dele até o final de 2025 e eu não tenho dúvida que com a estrutura que o Flamengo tem, com o trabalho que o Felipe está apresentando e com os jogadores gostando dele, isso é um ponto importante também. Uhum. Os caras têm ele como parceiro, como amigo. O Gabriel teve desentendimentos agora com ele, que geraram confusão e tal, mas é uma coisa de vestiário. Mas assim, o grupo gosta muito do Felipe e o Felipe está mostrando que ele tem muita capacidade, né? Então, realmente, eu acho que o 2025 do Flamengo ele é animador. Com a chegada dele forte. até mudou a harmonia do grupo, Sim. a forma de jogar. Então, Porque há pouco tempo ele estava lá no meio dos caras. sim. Uhum. Então, o Macula veio aqui, foi um corte que a gente lançou no Instagram e deu muito o que falar. As pessoas criticando o Macula, todo mundo brigando com o Macula, falando que o Macula... viralizou esse nosso corte aí. Porque o Macula falou que nesse primeiro momento ele não tirou o protagonismo do Felipe Luiz, não. Mas ele falou que esse primeiro momento, o Felipe Luiz, ele não teve um tempo hábil de fazer algo novo. O que ele fez? Ele ganhou a galera na amizade. Ele falou que por ele ter jogado, já conhecia o elenco, conhecia o grupo, tinha amizade com o grupo, nesse primeiro momento ele chamou os caras. Primeira atitude dele foi, vou recuperar o Gabigol, que é o cara do time. E foi na amizade e nesse relacionamento que ele tinha com essa galera, ele conseguiu de novo unir o grupo, juntar e foi a maior força para essa mudança do Flamengo. Eu acho assim que qualquer trabalho de grupo e que tem uma liderança, se quem está comandando não tem os aliados, os jogadores, os subalternos, digamos assim, ele está ferrado, né, cara? Porque ele não vai conseguir nada. Se o grupo, pode ser Guardiola, pode ser qualquer um, se não estiver com o treinador, não dá. Então isso aí realmente foi importante para o Felipe, porque os caras viram o Felipe como um amigo, mas ao mesmo tempo sabendo que eles precisavam ajudar o Felipe, porque ajudando o Felipe eles também iriam se ajudar. Principalmente o Gabigol, que nem estava jogando. Exatamente. Então realmente isso aí tem uma influência muito grande. Agora, eu acho que o Felipe tem um mérito enorme, cara. Porque ele mostrou uma capacidade impressionante e na primeira vez foi contra o Corinthians em São Paulo. Ele perde o Bruno Henrique com 27 minutos do primeiro tempo. Ou seja, desmontou tudo o que tinha planejado. Aí o que ele faz? Ele tira o Gabigol e coloca o Fabrício Bruno. Todo mundo, que loucura. Porra, que loucura. 3 zagueiros. A partir daquele momento, o Corinthians não conseguiu mais. Só numa bola que o Yuri Alberto chutou e o Rossi pegou, o Corinthians não jogou mais. Verdade. Encheu o meio campo, fechou a defesa. E contra o Atlético, lá em BH, cara, ele deu um show. Porque ele começou de uma forma, ele percebeu que não estava funcionando bem. Aí no intervalo é a origem da treta, que ele fala para o Gabriel, vou tirar. Aí o Gabriel ficou pistola. Porra, tá pensando que é o Guardiola e tal. E aí ele coloca o Bruno Henrique. Aí o que você imagina? Porra,
ele errou, né? Ele tinha que deixar o Gabriel, Sim. tirar o Michael e colocar Gabigol e Bruno Henrique. Cara, o Bruno Henrique entrou com o Michael e manteve a intensidade lá na frente de marcação, de saída de bola e tal, coisa que o Gabigol não estava conseguindo fazer. Aí ele tira o Arrascaeta e coloca o Fabrício Bruno. Aí você fala, porra, o Felipe tá bêbado, né? Pega os alas. Porra, ele tá louco, né? Tirou o cara que vai abastecer os atacantes, Sim. vai perder o meio campo. Fechou de novo, como fez contra o Corinthians. O Galo não conseguiu mais entrar, porque estava começando a dar uma pressão maior, liberou os alas, e aí o Wesley apareceu. E a partir daí o Flamengo começou a criar muito mais chances. Foi quando o Flamengo perdeu um caminhão de gol. Verdade, foi. Ou seja, além de ter esse lado da amizade, Ele tecnicamente ele é pô, ele deu um show de tática, cara. E assim, ele tem 10 jogos como profissional. Pô. Então é impressionante o começo do Felipe, cara. O Felipe tem tudo. Se ele continuar nessa batida, ele tem tudo para ser um treinador extraordinário, cara. E ele é um cara iluminado, né? Porque ele pegou a base, foi campeão. Exato. Sub-20 e agora Sub-17, Sub-20, profissional. Porra, e tem isso. Em 8 meses como treinador, ele ganhou 3 títulos. Em 3 categorias diferentes. E além disso, ele pode pegar, ele conhece a galera da base. Sim. E ele começa a colocar, exemplo, o Matheus Gonçalves estava esquecido com o Tite no Flamengo. Exatamente. E começou a crescer. Jogou bem contra o Atlético agora. Começou a dar mais oportunidade. O Felipe é aquele tipo de jogador que quem via jogando e quem conviveu com ele já sabia que ele seria treinador. Sim. Porque ele já mostrava que ele tinha vocação para ser treinador, né? Ele em campo, o posicionamento dele, a forma como ele jogava, a maneira como ele corrigia os companheiros em algumas situações e tal. Vários relatos, aquele do Barroca lá é sensacional. Né? O Barroca falando quando ele foi no Charla lá. O cara era um técnico dentro de campo. Exatamente, ele falou, pô, mudou um posicionamento de um cara e acabou com a estratégia do Barroca e o Flamengo ganhou o jogo naquele dia. Então, assim, é um cara que já nasceu com esse dom. Além de jogar bola, é um cara que tem capacidade para ser técnico e é um cara que se prepara muito e aprendeu muito nos muitos anos de futebol, na Europa, aqui, quando ele voltou. Ele foi absorvendo todo esse conhecimento e agora ele está colocando em prática toda essa experiência com uma capacidade espetacular. O Felipe é um promissor. Cara, pô, muito. Ele é um cara o que Simeone fala dele sobre isso, fala muito sobre isso, né? Que o Felipe Luiz, ele já sabia que o Felipe Luiz ia ser um baita técnico. E você vê que ele pegou muita coisa do Jorge Jesus, né? Que ele fala que é o treinador mais impactante da carreira dele, do Simeone, né? Que foi o cara que importantíssimo na carreira dele. Ele foi absorvendo tudo isso, muito inteligente. Olha, vai longe, hein? Já tá indo, né? Tá indo, já daqui a pouco chega as propostas. Vai chegar, vai chegar. É verdade. E da Europa, né, cara? Da Europa. Simeone saindo do Atlético de Madrid, é certo chamar Felipe Luiz. Ele. É certo. Eu acho também. É certo. Mas eu acredito o seguinte, o Felipe, diferente de Jorge Jesus e tal, o Felipe ele já demonstrou que ele tem uma ligação muito forte com o Flamengo, que não é só profissional. Ele é flamenguista mesmo. Ele gosta do Flamengo muito. Então eu acho que ele sabe que o ano de 2025 para ele é muito importante para ele amadurecer como treinador, né? Porque ele ainda é um iniciante. Ele passando por todo 2025, que terá já o desafio da Supercopa dia 2 de fevereiro. Aí depois vem Brasileirão, vem Super Mundial, Libertadores da América, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Ganhando a Libertadores pode ir para a Copa Intercontinental lá no final do ano. Vai ser um ano muito importante para a consolidação dele como técnico. E eu acho que ele sabe que para ir para um outro rumo lá fora, ele precisa passar por isso. Então eu tenho a impressão de que 2025 para o Felipe Luiz será no Flamengo e onde ele vai amadurecer tudo isso que a gente tem de expectativa em relação a ele. Né? Daquele elenco de 2019, João, saíram bastante. Hoje, saindo o Gabigol, só ficam 3, né? Daquele time titular. Bruno Henrique, Arrascaeta e Gerson. Isso. Cara, mas na tua opinião, cara, que mais fez falta para esse ano no Flamengo? Dessa galera que saiu. Tem um jogador que tu fala, pô, esse cara não podia ter saído, que ele sabe, ele trouxe um desequilíbrio pro Flamengo. Não, em relação a esse ano, não. Não. Não, mas eu acho que
o principal jogador desse período dourado do Flamengo, que o Flamengo viveu aquela fase 81, né, do Zico, e viveu essa era 2019 do Gabigol aqui. Eu acho que o Arrascaeta é o cara mais importante. É o gênio do... Porque se você observar, tudo passa por ele. Ele dá muitas assistências, ele cria situações e ele faz gols decisivos também. Também. O Bruno Henrique é um monstro. O Bruno Henrique, é o pulmão. Ele é tão importante quanto o Gabigol ou mais. Só que o Gabigol fez gols de final de Libertadores e isso é muito pesado, né? Mas assim, o Bruno Henrique também é um cara gigantesco, decisivo. Na hora do jogo grande ele aparece. Mas eu acho que o Arrasca, o debochado, foi o cara que fez tudo isso acontecer ali dentro de campo. Ele tá sempre nos momentos decisivos, cara. Na maioria das vezes, pode reparar. Eu costumo ver esse Flamengo de 2019 usando esses 3 craques aí que nós falamos, né? Bruno Henrique, Arrascaeta e Gabigol, comparando com o corpo humano, né, cara? Eu vejo o Arrascaeta como o cérebro, que é um do mais importante, né? O Gabigol, o coração, que é aquele cara que anima, e o Bruno Henrique, o pulmão. O pulmão. Quando ele dispara, já era, né? Não dá pra segurar. Aquele jogo lá na Mundial contra o Liverpool, cara. Aqueles caras ficaram doidos com ele. O Alexander Arnold sofreu com ele. Com ele, cara. Jogou demais, né? Jogou muito. Aliás, o Flamengo jogou muito bem aquela partida, né? Só que perdeu para um Liverpool que era espetacular. Sim. E mesmo assim na prorrogação, né? Pelo cansaço. Assim, eu vejo aquele jogo, o que faltou pra gente foi um banco de reserva. Exato. Coisa que hoje tem de sobra, né? Vamos 2 times. Você vê, o Flamengo amassou o Atlético Mineiro agora, no Maracanã, depois da final da Copa do Brasil, com 13 desfalques. 13 desfalques. Naquela época, o Jorge Jesus, os caras falavam, o JJ não poupava time. Ele não poupava também porque ele não tinha, né? Não tinha uma peça de reposição. Então ele tirava um aqui, outro ali, mas ele mantinha aquela base porque ele não tinha muito onde mexer, né? E isso também acabou pesando muito. E outra, o final de temporada, né? O Flamengo já estava no final de temporada, com muitos jogos, e os caras que seguravam o meio-campo estavam mal fisicamente, o Arrascaeta e o Everton Ribeiro. Tanto que eles saíram antes. E aí a coisa... Mas mesmo assim foi difícil para o Liverpool, porque era um timaço, né? Sim. João, a produção perguntou se tem como você narrar o gol da Libertadores, que foi a tomada de bola do Arrasca, toque para o Bruno Henrique. A narração de novo? A narração de novo, para eles soltarem a música da Libertadores. Ah, legal, vai soltar aí. Aí tu pede para tocar a música. Ah, tá legal. Fazer a narração de novo? Assim, deixa eu ver se eu me lembro aqui. Me lembro, né? Porque eu ouvi tantas coisas. Aí vou começar lá pelo lado trágico, né? O River Plate vai se aproximando da sua 5ª Libertadores, a 2ª seguida. A Arrascaeta roubou a bola. Lá vem o Flamengo. Ele toca para o Bruno Henrique. É para resolver. Ele limpa, clareia, tocou na área. Arrascaeta tocou, Gabigol na cara do gol. Toca a música, é gol do Mengão! Gol pelos poderes rubro-negros de Gabigol. Esse foi o primeiro, né? Primeiro. Aí vem o segundo. Acho que na segunda eu vou soltar. Aí o segundo, Pascoal tá lá falando, Gabriel Barbosa. Olha, olha a virada, Gabriel. Incrível, incrível. Toca a música, é gol do Mengão. Olha aí. Essa fica melhor, essa é a original. É original. A original é melhor. Épico, memorável. O maior momento da história do Flamengo. Coisa de doido isso aí, velho. Gabriel Barbosa. É isso. Olha os argentinos lá. Cara, isso aí é... Fala, o que quer falar? Aí, garoto! É ele cantando, João. Gabigol cravou o nome na história. Muito bom.
Esse aqui sabe quem é? O sósia do Diego. Diego da torcida. Da torcida. Puta, ainda teve isso. Vai Cara, é sósia, o cara Toca a música! Você que escreveu essa letra aí? Não, isso aí foi um DJ, amigo nosso, fez a música. Mas você era o cantor. Eu e o Diego. Quem é o cantor? É o Diego da torcida e o Gabigol da torcida. Muito legal, parabéns. Ficou muito boa a letra. Só que a gente não trabalhou pra divulgar a música. O cara é sósia, o cara é cantor, o cara é apresentador, o cara é jogador e correndo na área pra cabecear, meu garoto. Jogador também. Jogador, agora É bom jogador? É bom jogador? Dá pra... Ô, produção, de hoje. Tem aquele gol de falta aí, produção? Ih, rapaz. Jogou mais que o Gabigol nos 2 últimos anos? Jogou, né? Joguei. O time de sócio tá invicto. É? Então jogou mais. Não, invicto quando? Ah, para. Sabe que esse jogo aí... Quando? Ó, todo ano eu faço um jogo beneficente, João. Vou até te convidar pra ir nesse Vou sim, com o maior prazer. Ó, aí é o jornalista versus os sósias. No primeiro ano, eles ganharam da gente. Certo. Eu levei uma velharia, levei a galera pra dar uma moral pros amigos. Só que nesse ano, filho, eu falei, vou pegar os jornalistas mais novos. Claro, vou botar a galera pra correr. Melhorei. Aí botei um camisa 10 ali no time. Sacudimos, com direito a um golaço de quem? Sirleizinho. Não, isso aí foi... Não, foi um golaço, mas foi sorte. Sabe que esse gol foi sorte. Debochado? De primeira, João. Não, bola veio assim, ó. Primeira. Uau! Na veia. Na veia, João. Aquele rapaz que colocou na lateral, que é jogador... Jogador. Tem que ter um reforço. Gabigol gravou lá, não? Gravou? Cravei. Sinceramente, o meu gol. Não, eu fiz o gol também. Claro, o Gabigol, pô. Tem que fazer. A gente deixa, só pra ganhar. Mostrou os bíceps pra galera. Tomando creatina. Pra ficar legal. Tô achando aqui. Isso. Tô achando aqui, produção. Vamos fazer um jogo contra o ex-jogadores? Sim. Aí fizeram a entrevista com a gente. Aqui a gente vai jogar Juventude aqui, vamos pegar, tocar a bola, eu não vou nem ver a cor da bola. Chulapa. Porra. Domingos, meu irmão. Que isso? Domingo Geladeira lá? O zagueirão lá? Não vimos nem a cor da bola. O único gol que teve foi 6-1. 8-1. Ainda passou no Esporte Espetacular. Nossa. O único gol, o meu, e acabou. Que loucura, hein? E eles tiraram, e eles tiraram o pé, porque senão ia ser mais. Não, e deixaram de fazer o gol pra dar uma... Tiveram piedade, hein? Tiraram o pé. Que loucura. Ô, João, Pois não. Felipe Luiz, cara, a gente tava falando do Felipe Luiz aqui. Já dá pra comparar assim, Tite não teve um bom trabalho no Flamengo. Se você analisar tudo, teve bons momentos, mas no geral não foi bom, não. Ficou abaixo. Não foi bom, né? Então hoje o trabalho do Felipe Luiz já é melhor do que todo o tempo que o Tite ficou no Flamengo? Eu acho que sim, porque ele conseguiu em pouco tempo mobilizar o time, mostrar variações táticas e ganhar um título relevante, né? Talvez, se o Felipe Luiz tivesse assumido lá naquela derrota lá do Penharol. Contra o Penharol. Não, contra o Penharol não, antes do... Quando o Flamengo ainda tinha chances de jogar contra o Penharol. Sim. Talvez se ali o Felipe Luiz tivesse assumido... Contra o Bolívar? Contra o Bolívar. Contra o Bolívar, porque o Flamengo também não jogou bem. Sim. Mesmo passando, não jogou bem. Sim. Se ali a torcida já estava ali cobrando, já pedindo pro Tite, já a cabeça do Tite. Sim. Se ali ele assumiu, você acha que o Flamengo tinha condição de se manter vivo na Libertadores? Eu acho que sim, né? Pelo que a gente viu depois. Mas é muito complicado falar. Não é fácil tomar uma decisão como essa, né? Porque hoje falar do Felipe é bem mais tranquilo, né? Porque ele já mostrou serviço. E antes, como seria o Felipe Luiz? Sim, mas eu falo por conta... Não sabiam, mas né? eu falo por conta não do Felipe, mas porque o Tite, exemplo, estava perdendo para times no brasileiro considerado muito fraco. Eu acho que os jogos do Penharol, eles mostraram claramente que a galera já não estava mais com ele. Né? Você pega o time do Flamengo jogando contra o Penharol, e você pega o Botafogo jogando contra o Penharol, e aí você compara o Flamengo do Penharol com o Flamengo depois do Felipe Luiz, cara, você via que o time não estava mobilizado. Aquele jogo contra o Corinthians, no brasileiro, o Flamengo tomou-lhe uma lavada do Corinthians. Exatamente. O time não estava mobilizado, o time não estava mais com ele, e isso faz diferença, né? Então, realmente, acho que faltou uma sensibilidade de perceber que não dava mais e ter tirado antes.
e pelo segundo ano seguido a diretoria cometeu esse erro. Isso aí. Porque ano passado, contra o Olímpia, um pouco antes dos jogos contra o Olímpia, teve a situação da agressão ao Pedro no vestiário. Ali era o momento de tirar o Sampaoli. Isso. Não tirou o Sampaoli, levou, saiu para o Olímpia, que também era um time bem limitado, como o Peñarol esse ano, e depois conseguiu ainda chegar a uma final contra o São Paulo na Copa do Brasil, em que o Flamengo realmente irreconhecível pelo potencial dos jogadores, né? O Flamengo tem um time bem superior ao São Paulo e poderia ter vencido aquela Copa do Brasil, mas estava completamente confuso, jogadores desmobilizados, realmente um comando mais forte no futebol em muitas horas faltou. Então eu acredito que sim, cara. Eu acho que se o Felipe tivesse assumido antes, a chance de hoje o Flamengo estar numa final da Libertadores, ela existiria. Seria um Flamengo e Botafogo sensacional, né? Eu acho que o Flamengo do Felipe Luiz seria pau a pau com o Botafogo do Arthur Jorge. Seriam dois jogaços. Assim. E assim, e até no brasileiro, né, cara? O Flamengo perdeu pontos para times ali considerados times que brigam contra o rebaixamento. Até mesmo já com o Felipe Luiz, você vê como é que são as coisas. Aquela derrota para o Fluminense, da maneira como aconteceu, hoje o Flamengo teria 3 pontos a mais. 3 pontos a mais. E poderia estar ainda ali no posicionado para brigar. Mas realmente é uma sequência, né? O que você faz na primeira rodada tem um peso até a última rodada. E, de fato, acho que faltou a sensibilidade de novo, como no ano passado, de fazer uma troca, porque estava nítido que não dava mais. Na tua opinião, você acha que já chegou a hora de dar uma renovada também na diretoria em si do Flamengo? Mudar ali Marcos Braz, aquela galera ali? Eu acho que a grande falha dessa gestão do Flamengo, do Rodolfo Landim, é exatamente a parte do futebol. Aí você vai me questionar, com razão, porra, mas ganhou 13 títulos. Mas perdeu vários. O Flamengo é o time que mais venceu, mas também é o time que mais perdeu títulos. Sim. E em muitos momentos, como nós já citamos aqui em outras respostas, faltou um comando mais forte do futebol. O futebol do Flamengo hoje, ele é gerido de uma forma ainda amadora, no modelo antigo. Não é compatível com a estrutura profissional que o clube tem em outras áreas. E eu acho que esse foi o grande pecado do Landim. Ganhou muito, mas podia ter ganho muito mais. Né? O Flamengo, ele deu armas e chances para que os rivais aproveitassem oportunidades. Porque o Flamengo mobilizado, comprometido, com profissionalismo, com a capacidade financeira que ele tem, com o elenco que ele tem, era para ter deixado pouca margem para os adversários. E acho que esse foi o grande ponto, o grande problema. E agora, sendo quem for o novo presidente, parece que vão mudar isso. O próprio Rodrigo, que é o candidato do Landim, o Marcos Braz não vai continuar, e ele deve colocar ali um executivo de futebol. Né? O Flamengo precisa mudar isso. Esse é o ponto que o Flamengo precisa evoluir. Se o Flamengo profissionalizar o seu departamento de futebol, aí realmente... Quando eu digo profissionalizar, tem que ter ali um profissional remunerado que esteja ali para dirigir o clube sem nenhum envolvimento de paixão, de amizade. Ele tem que ser profissional. Se está certo, está certo. Se está errado, está errado. Tem que ter uma liderança. Os jogadores, o vestiário do Flamengo, tem que observar o seguinte, tem um cara que manda, ele está acima do treinador e o que ele decidir é o que vai ser feito. Por mais que a gente faça pressão aqui, não vai dar certo. E muitas vezes o vestiário do Flamengo nesses últimos anos, eles perceberam que estava na mão deles, nos pés deles. Quando eles não se comprometiam com o treinador, o processo é muito parecido com todos os treinadores que passaram pelo Flamengo. Domi, Sampaoli, Vitor Pereira, Paulo Souza,
recentemente, agora o Tite. É tudo muito parecido. Começa bem. Renato Gaúcho. Tem até alguns bons momentos, mas de repente a coisa começa a afrouxar, o time começa a cair de rendimento, o time começa a cair de produção. Quem é da diretoria para cuidar do futebol desaparece, e aí o treinador fica na vitrine encarando a nação rubro-negra. Aí, amigo, já era. A pressão é tão grande que uma hora vai cair, e isso aconteceu com todo mundo, à exceção dos caras que ganharam, né? O Dorival, o JJ e o Rogério, embora tenha ganho 3 títulos, ele também foi um pouco vítima disso aí, né? Mas o roteiro é muito bem parecido, e isso não pode acontecer mais. Os caras têm que saber o seguinte: pô, existe um comando e quem manda é o cara. Sim. Se o cara chegar aqui e falar, esse é o treinador, é com ele que nós vamos trabalhar com ele, rapaziada, vamos pro jogo. Eu acho que isso ficou muito claro durante essa gestão aí. O roteiro é bem parecido. E aí, cara, a galera é o seguinte, a galera é paixão. Sim. E a torcida do Flamengo são 40 e tantos milhões de pessoas, e hoje tem rede social. Vira uma pressão insuportável, né? Por exemplo, você pega os jogos contra o Peñarol, o ritmo do time do Flamengo, pô, chato, né, de ver. Era um jogo lento, né? Tartaruga, modo tartaruga. Bola pra trás. Aí Felipe Luiz estreia contra o Corinthians no Maracanã. Você viu aquele jogo? Sim. Porra, o Flamengo, modo turbo. Sim. Não, os caras correndo, fez relembrar marcando. o Jorge Jesus, que era ofensivo o tempo todo. E aí, o que aconteceu em 3 dias? Fizeram uma pré-temporada de 3 dias, todo mundo melhorou fisicamente, começou a correr, um milagre aconteceu, e o Felipe Luiz na estreia, gênio, conseguiu mudar tudo. Não, a diferença está no comprometimento, no empenho. E muitos técnicos não tiveram sequência no Flamengo porque erraram, mas porque também não tiveram um apoio em determinados momentos do grupo de jogadores. É isso que tem que mudar. Tem que existir um profissionalismo e um comando que impeça que isso aconteça e que destrua trabalhos no Flamengo. Acho que é um desafio para o novo presidente. Então, João, você colocou aí, você acha que para ter esse grupo na mão, por exemplo, as pessoas falam muito de Diego Ribas ser o diretor de futebol do Flamengo, né? Assumir ali a vaga do Marcos Braz ali. Tu acha que tem que ser um cara que jogou, que esteve ali com eles, conhece aquilo ali, conhece como é o campo, conhece como é... Ou tem que ser um cara estudado, especialista em futebol, que não passou por aquilo ali? Para ter esse comando, o que precisa? Tem os dois lados dessa história, né? O nome do Diego é excelente. Primeiro porque ele é muito amigo do Felipe Luiz. Então já tem ali uma afinidade de ideias. Eles conhecem muito bem o Flamengo, sabem como o Flamengo funciona e como é o vestiário com boa parte desse grupo. O Diego é um cara muito competente. Ele era o líder do time. Né? Ele era um dos líderes do time, junto com o Felipe, com o Rafinha e com tantos outros, Everton Ribeiro e outras coisas mais. O Davi Luiz, numa liderança também, recentemente, aquela coisa toda. Então, esse é o lado interessante. Mas eu acho que esse perfil, ele vai continuar privilegiando esse modelo que eu estou criticando. Entendi. Do vestiário Entendi. Tomar as decisões. Tem que ter um chefe, amigo. Você vai fazer biquinho, mas você vai ter que continuar trabalhando. Se não, você é pago para isso, você é profissional, tem que ter uma seriedade. Então, eu acho que um cara de fora, com uma mentalidade profissional, seria o ideal. E aí eu acho que o Leonardo é o nome correto, cara. Por quê? O Leonardo, ele é Flamengo, ele foi criado no Flamengo, ele entende como o clube funciona e ele tem essa mentalidade profissional lá de fora, que tem que trazer para cá. Então, o Diego é um ótimo nome, mas não tem experiência na função. O Leonardo tem. O Leonardo consegue juntar os dois. Exatamente. Ele é Flamengo, ele foi criado no Flamengo, ele sabe o que é o Flamengo, porque isso é fundamental para se dar bem no Flamengo. O Flamengo é um clube cheio de detalhes. Sim. É diferente. Do céu ao inferno, de uma hora para outra. Exatamente. Tem uma série de coisas no Flamengo que fazem com que a pessoa que não conheça bem o clube possa se estrebar.
Então o Leonardo, ele conhece o Flamengo, ele é Flamengo, mas ele tem todo um currículo lá de fora que encaixa nessa visão mais profissional. Pô, trabalhou no Milan, trabalhou na Inter, montou o Paris Saint-Germain nessa fase milionária do Paris Saint-Germain. Ou seja, eu acho que ele seria o nome perfeito. Não sei se vão conseguir trazê-lo, mas eu acho que ele seria o grande nome. Eu quero fugir um pouco, né? A gente está falando do Flamengo o tempo todo, e Sim, a hora é já verdade. avança, já estamos para perto de finalizar. Mas, assim, eu vou tentar fugir um pouquinho do Flamengo. Sim. É muito assunto. Se a gente começar a falar de Flamengo, né? Muita audiência, Muita Mengão. Não, mas e agora o Flamengo ficou fora da final da Libertadores. Atlético Mineiro e Botafogo. Eita! E aí, João Guilherme? O Ah, que você acha? eu costumo dizer que a Libertadores é traiçoeira, né? Então, é assim, cara, é um jogo só, num campo neutro, e tudo pode acontecer. Porém, se der a lógica, dá Botafogo. Faltam 10 dias para a final, ou menos que isso. Cara, o momento do Botafogo, durante toda a temporada, o Botafogo jogou muito mais futebol do que o Atlético Mineiro. O Atlético, ele vem de altos e baixos, faz um bom jogo aqui, outro jogo ruim ali, vem de uma derrota na Copa do Brasil, que teve um peso muito grande para ele. Foi dolorido, foi em cima do rival. Perdeu para um rival, né? Do seu grande rival, talvez o maior rival, até maior mesmo que o Cruzeiro. E dentro da arena, né? Dentro da arena, Primeiro então título. isso teve um baque psicológico muito grande. É a pior coisa que pode ter acontecido na vida do Atlético. E o Botafogo vem bem, cara. Vem bem, com um elenco muito forte, liderando o Campeonato Brasileiro, oscilando, mas se mantendo muito mais constante. Sim. E jogando um futebol muito melhor do que o Atlético. Então eu acho que a tendência aqui é Botafogo. E tendo seus jogadores se destacando na seleção brasileira. Exatamente. Assim, cara, se o Atlético ganhar a Libertadores, não vai surpreender. Mas eu acho que a tendência é dar Botafogo. A competição, a Libertadores, é a competição que você mais gostava de narrar? Mais gosta, né, na verdade? Eu continuo narrando, né? Continua narrando. Tá na Sul-Americana também. Cara, é diferente. Eu tenho uma identificação muito grande com a Libertadores da América, realmente. Eu acho que sim. Competição de clubes, eu gosto muito de fazer Libertadores. Porque eu costumo dizer o seguinte, a Libertadores ela não é a melhor nem é a pior, ela é diferente. A Libertadores é diferente, cara. É difícil. O Brasil está dominando a Libertadores da América. Legal, mas teve muito brasileiro favorito que escorregou aí no meio do caminho. Sim. Por exemplo, nos 2 últimos anos, Flamengo e Palmeiras não arrumaram nada na Libertadores. Verdade. Não chegaram nem à final. É como você falou, ela é traiçoeira. Ela é traiçoeira. Então, assim... E tem as viagens que são mais complicadas aqui no continente americano. Tem os fatores naturais, altitude. Altitude é um inferno, uma desgraça. Passou algum perrengue? Pô, cara. Tem uma história aí maneira aí. Lá em Quito, narrando LDU e Flamengo em 2019, chegamos no estádio, eu e o Zinho, o Tetra. Pô, a gente... Bem, né? Chegamos lá na véspera do jogo. Ia fazer o quê? Umas 20 horas que a gente estava em Quito. Aí a gente benzão, né? Aí falamos, pô, Tetra, estamos sentindo nada, hein? Altitude, tá tranquilo, tá, beleza, tá bem. Chegamos no estádio. Malandro. Não tinha elevador. Não tinha elevador, a gente teve que subir 3 lances de escada. Meu amigo. Quando eu cheguei na cabine, parecia que eu tinha corrido uma maratona. Não, e naquela época tu ainda tava não tava tão bem. Ainda estava começando a mudar o formato. Aí, cara, o ar sumiu, cara. É mesmo? O ar sumiu e ele demorou para voltar, cara. Sério? E durante o jogo, a minha sensação era de que eu estava narrando o jogo e correndo numa esteira na velocidade 13. E eu narrava e puxava o ar e o ar não vinha, cara. É desesperador, desesperador. E isso em Quito, que não é mais alta, né? Quito tem 2.850. Quando é em La Paz, 3.600, cara, eu não desejo isso para a pior pessoa do mundo. É um negócio. Oruro, você olha a estrela, tá igual esse refletor aqui, ó. Tá olhando pro céu ali, olha ali, estrela, que bonito e tal. Cara, é um negócio
desumano, eu diria. Então tem essas coisas. Você vai jogar no meio do deserto. Quando você vai jogar no Peru, no Chile, tem jogos no meio do deserto. Um clima árido. Você tem a pressão da torcida, os estádios que muitas vezes não são bons. Complicado a Libertadores, cara. O gramado muitas vezes não é o ideal. Você acha desumano para os times? Por exemplo, quando tem jogo assim, né? Jogo na casa desses times aí. Cara, é desumano. É desumano para os jogadores? É desumano. Na tua opinião? Mas, ao mesmo tempo, é o seguinte, os times foram fundados naquela cidade lá, né? Então as equipes têm direito de jogar lá. Aí é uma questão muito complicada, muito complexa. Você tirar lá o jogo de lá, da cidade, daquele time. Aqui, por exemplo, tem muitos jogos que a gente faz num calor de 50 graus. E para eles também é desumano. Que para eles também é desumano. Então é uma situação que não tem jeito. A ciência, ela vai cada vez mais ajudar a que o efeito seja diminuído. Chega cada vez mais em cima da hora, se prepara melhor, a fisiologia ajuda, mas é sempre desvantajoso para quem não é de lá, principalmente no segundo tempo. Você pode reparar que no segundo tempo é uma confusão, é uma pressão desgraçada, o time da casa cresce, porque acaba o ar, cara. Já era. Tu tinha alguma preparação nessas viagens, nesses lugares? Tu fazia alguma coisa? Não. Tu já ia com alguma preocupação? Tem um efeito psicológico também, né? Mas assim, não, eu procurava não fazer muito esforço, não. Ficava pianinho, calminho, tal, ali, na minha. Procurava não comer coisa muito pesada, né? Porque piora, dá dor de cabeça. É uma situação complicada. Eu imagino para quem corre, né, cara? Então, assim, mas é difícil. Para o cara que tá narrando, imagina para o cara que tá jogando, correndo. Complicado, companheiro. Não é mole, não. Ou seja, a Champions League não tem isso que a gente tá falando. Por isso que eu te perguntei. É um glamour. Ela é maravilhosa. Ela tem os melhores estádios do mundo, os melhores gramados do mundo, os melhores jogadores do mundo, tecnicamente uma competição muito melhor. Porém, não tem isso que a Libertadores tem. Essas dificuldades que nós estamos aqui. Eu adoraria ver o Real Madrid jogando em La Paz contra o Bolívar. Ia ser legal. Eu acho que o Real Madrid ia ganhar. Mas ia ser 2-1. Ia ser apertado. Se perdesse, eu não ficaria assustado. Porque é difícil, cara. É complicado. É que nem quando a gente fala também de treinadores, né? Tem treinador que, por exemplo, Pep Guardiola, que é o técnico referência para todos os outros treinadores. Fantástico. Só que, ele só dirigiu timaço, mano. Timaço. Aí se o Pep Guardiola pega um Cuiabá. Eu acho que o Cuiabá ia melhorar. Não ia cair, não. Mas, assim, não faz milagre, né? Acho que ia melhorar, podia fazer uma boa campanha, chegar ali no meio da tabela e tal, mas não ia arrumar nada. Né? Sem ingrediente não dá para fazer uma boa receita. Né? Qual foi a melhor viagem que você fez, João? A melhor viagem? Assim, marcante. Com certeza, Libertadores. Vida. Rapaz. Trabalho, claro que é trabalho. Trabalho? Contra o River? Melhor viagem. Ele querendo puxar pra ele. Não foi. Não foi, Gabigol, da torcida. Não foi, não. Sabe por quê? Porque as viagens da Libertadores, elas são muito curtas, né? O Cirlei sabe bem como é que é isso. A gente bate e volta. Então, muitas vezes a gente vai no lugar e não conhece o lugar. Conhece o estádio, o hotel, o aeroporto. E vai embora. Então, assim, as viagens mais longas são viagens mais legais, né? Teve uma viagem na minha carreira que foi extraordinária faz tempo. Copa dos Campeões de 2001. Você lembra, no Nordeste? Que o Flamengo ganhou o título do São Paulo, gol do Petkovic de falta? Copa dos Campeões. Cara, a gente ficou... Eu trabalhava no Sport TV na época. A gente ficou 3 semanas no Nordeste para fazer os jogos em Maceió. Tinha uma sede em João Pessoa e uma sede em Maceió. A minha equipe estava em Maceió. A gente ficou 3 semanas em Maceió lá para fazer os jogos da Copa dos Campeões. E aí, cara, aí deu tempo de conhecer Maceió, conhecer tudo, porque era jogo sábado e quarta. Os outros dias, tranquilo. Eu, como era narrador... Pra gente que naquela era da época, externa, a gente tem que ficar entrando ao vivo. Mas para mim, como era narrador, naquela época não tinha tanto programa com a participação do narrador. Eu não apresentava, eu estava ali apenas para narrar. E aí eu narrava quarta e sábado.
E o resto do dia, Folga. soltinho, Folga remunerada. novinho. Porra, 2001. Só não toca a música. Toca a música! Pô, naquela época o DJ tava bombando. Pô. Artilheiro, E né? aí, artilheiro, era padrão artilheiro. E aí foi muito bom, cara. Essa foi uma viagem. Me lembrei aqui, pra você ver como a viagem foi boa. Puxei da memória aqui. Boa viagem, boa viagem. Então, vamos tocando nesse assunto. Você ficou na Sport TV o quê? 14 anos, foi isso? Rapaz, quase 15 anos. 14 anos e 10 meses no Sport TV, cara. Aí, da Sport TV transicionou para Fox Sports, Fox Sports, Em janeiro, eu saí do Sport TV em dezembro de 2011, estreiei na Fox em janeiro de 2012. Eu costumo brincar que eu abri e fechei a Fox, né? Porque eu fui o terceiro cara contratado pela Fox. Primeiro foi o Carlos Simon, depois foi o Edu Elias, o terceiro fui eu. O Simon brincava muito com o Edmundo, né? Ele falava, eu tenho 2 Copas, você... Simon é uma figuraça, grande figura, um cara muito legal de conviver. E aí eu fui pra Fox e eu fui um dos primeiros caras, cara. Assim, cheguei, me lembro da primeira reunião do Fox Sports no estúdio lá no Corme Velho. Uhum. Casablanca. E aí o Edu Zebini, diretor, reuniu a equipe no estúdio principal lá, e só que o estúdio principal estava em obra, cara. Então ele falando com o grupo que estava ali, que não era um grupo muito grande, eram 5, 6 pessoas, vamos entrar no ar daqui a 2 semanas, vamos colocar o canal no ar, e o cara do lado com o martelo, o outro com a furadeira, e o outro pintando, um cheiro de tinta, uma confusão do cacete. E aí depois, quando terminou, eu também participei dos últimos momentos ali no prédio, né? Então foi uma passagem realmente muito marcante na minha vida, o Fox Sports. Fox Sports marcou a minha carreira, a minha vida, né? E quais, assim, foram suas maiores referências para entrar nessa área? Ah, cara, muitas, assim. Eu cresci numa casa, sou lá de Niterói, né? E eu cresci numa casa que minha mãe e meu pai eram apaixonados por rádio. Eu ouvia o rádio o dia inteiro, cara. Meu pai ia pro trabalho ouvindo radinho de pilha. Minha mãe, dona de casa, ficava ouvindo os programas. Então eu cresci nesse ambiente, ouvindo. E me encantei, gostei daquilo. Falei, pô, que legal, os programas, olha esse cara falando, aquela música tocando, a vinheta. Aí desde muito pequenininho eu falei, pô, eu quero ser isso, né? Quero ser isso, quero fazer isso. No teu começo, né? E ali em casa, ali, narrando jogo de botão, jogo da televisão. Aí depois virei narrador da pelada da rua lá, virei narrador da pelada do colégio. Aí eu narrava isso tudo lá. E aí eu ouvindo rádio, né, cara? Aí os grandes nomes da época no Rio de Janeiro, Valdir Amaral, Jorge Cury, José Carlos Araújo, Dulcei Camargo, né? Foram caras que marcaram muito. Aí um dia meu pai me deu um presente que marcou a minha vida, que foi um rádio motorrádio de Ondas Curtas, né? E aí eu tinha 7 anos, aí eu comecei a viajar, cara. Viajar pelas ondas do rádio, porque eu comecei a descobrir rádios de outros estados, né? Aí eu ouvi Osmar Santos na Rádio Globo de São Paulo, Oswaldo Maciel, Reinaldo Costa, Fiore Giliotti na Rádio Bandeirantes, José Silvério na Jovem Pan. Aí eu falei, cara, esses caras são bons, hein? Aí comecei a viajar, aí fui para Minas, Rio Grande do Sul, Nordeste, o que aparecia ali eu estava ouvindo. Aí esses caras todos tiveram uma influência muito grande na minha vocação, digamos assim, né? Porque eu ouvia e falava, eu quero ser o que eles são, né? Aí televisão, né? Show do Esporte, Luciano do Vale, o grande Silvio Luiz. Januário de Oliveira, extraordinário Januário de Oliveira, Galvão Bueno, não há como negar a importância do Galvão, né? E tantos outros narradores, assim, são muitas influências que um dia falaram, me fizeram querer ser como eles são, né? E aí eu entrei nessa aí. O bordão, ele é o carro-chefe do narrador? O narrador tem que ter um bordão, assim? É regra isso? Não, acho que não necessariamente. Eu acho que o bordão, o grande charme do bordão é ele ser espontâneo, natural. Existem grandes narradores que não tiveram bordões assim marcantes. O Luciano do Vale, por exemplo, era um narrador que não tinha muitos bordões, mas ele era genial narrando o jogo, tecnicamente perfeito, narrava todos os esportes, narrava de sinuca, futebol de campo, narrava tudo. Fórmula 1, futebol americano. Hoje em dia, se a gente vê aí NBA, NFL, tudo isso o Luciano trouxe para o Brasil, ele narrava isso tudo, né? Mas ele não tinha muitos bordões. Já o Silvio Luiz era uma máquina de bordões. O Januário de Oliveira uma máquina de bordões. Então, não necessariamente. Acho que o bordão, ele agrega. Ele cria uma identidade para o narrador, sem dúvida. Ele vira uma marca do narrador, mas não necessariamente. Tem um que eu tenho certeza que sabe de quem é.
Sabe de quem? Exato, ele, exato. João Guilherme é o nome da emoção. Grande Luiz Roberto, é isso aí. Grande Luiz Roberto. Gente boa Um dos demais. grandes narradores do Brasil, um cara que veio de rádio também. Trabalhou como com eu. ele, João? Não, chegou. não, mas convivi muito com o Luiz Roberto em época de rádio. Sim. Porque eu trabalhava na Rádio Gazeta de São Paulo e ele trabalhava na Rádio Globo de São Paulo. Então nós temos assim escolas parecidas. A gente veio do rádio e foi para a televisão. Então convivi muito com o Luiz na época de rádio. Época de estádios também, já eu trabalhando em televisão, ele na TV Globo, eu no Sport TV. E a gente sempre convivendo muito em estádios. Extraordinário. Grande Luiz Roberto. Fera. Gosto dele pra caramba. Ele é Cara, muito muito fera. humilde, muito maneiro. Muito fera. Como você falou, né? Você escutava rádio e isso Aham. foi despertando o interesse, o desejo de se tornar um narrador. Uhum. Mas assim, você esperava que se tornaria esse grande narrador que hoje o João Guilherme é não só para Obrigado. uma torcida, mas para o Brasil. E Hoje voz você marcante, né? É marcante. Obrigado. Né? Esperava isso, João? Não, eu sonhava. É. Eu sonhava. Eu queria ser isso, mas eu não sabia se eu ia conseguir ser assim. Eu sonhava, eu esperava e lutei muito para ser. Não foi fácil, são 36 anos de carreira, é uma longa trajetória, muitos momentos difíceis, porque as pessoas só veem um momento alegre, um momento marcante, né? Quando você está em evidência, quando você está num grande canal, quando você está aparecendo muito, mas não sabe da dificuldade no início, né, dos problemas. Muitas vezes você pensa até em parar, desistir. Mas eu não, cara. Eu nunca parei assim. Só uma vez no início da minha carreira que eu pensei em desistir. E essa história foi muito interessante, assim, cara, porque muitas pessoas não entendem. Pô, eu sou o maior fã. Maior não, é difícil falar maior fã. Mas eu sou um dos maiores fãs do Roberto Carlos, cantor. Aí muita gente não entende. Porra, por que você gosta tanto do Roberto Carlos, cara? Aí minha mãe e meu pai eram muito fãs, né? Influência de novo da minha mãe e do meu pai. Mas no início da minha carreira, o Roberto Carlos teve uma importância decisiva, assim, cara. É um negócio de doido, assim. Por quê? Eu tinha começado na Rádio Carioca do Rio de Janeiro, em novembro de 1988, e trabalhei um ano de graça, cara. Não ganhava nada. Era um estágio de graça. E eu, na maior parte das vezes, amarradão, né? Felizão e tal. Só que num determinado momento, apareceu uma oportunidade para eu fazer um concurso e entrar num grande banco que existe aí até hoje. E eu ia começar como escriturário naquela época, com 17 anos e tal. E aí aquilo bateu muito em mim, né, cara? Eu falei, porra, eu tenho que pensar no meu futuro, né, cara? Eu não sei se isso aqui vai dar futuro e tal. E aí a minha mãe, cara, virou para mim e falou assim, porra, meu filho, você tem que fazer o que você gosta. Se você fizer o que você gosta, você vai ser bom naquilo que você faz. E aquilo me deu uma força. E além disso, um dia eu estava lá na rádio meio desanimadão, aí um cara chamado Jair Lemos, que era um locutor, noticiarista famoso, antigo e tal, acho que até já faleceu o Jair, ele virou para mim e falou, pô, garoto, você tá chateado? O que tá acontecendo com você? Eu falei, pô, Jair, sinceramente, cara, acho que eu vou largar, eu tenho uma chance aí de entrar num banco e tal, fazer uma prova, virar funcionário de um banco, acho que eu vou largar, cara, não vou ficar não tô ganhando nada e tal. Aí ele virou pra mim e falou assim, porra, garoto, não faz isso não, cara, não faz isso não, fica aí, porra, fica aí, você é talentoso, você leva jeito pro negócio, você vai se dar bem. Aí ele virou e falou, porra, vou te contar uma história. Eu falei, que história? Ele falou, cara, eu trabalhava na Rádio Nacional do Rio de Janeiro e eu fazia o jornal das 7 da manhã. Todo dia eu chegava às 6 horas da manhã na rádio, tinha um rapazinho na porta da rádio em pé esperando o cara da discoteca na época chegar para entregar o disco dele para o cara tocar. E todo dia ele estava lá. Todo dia ele estava lá. E quando o cara chegava, ele ia atrás do cara e pedia para tocar o disco. E o cara, às vezes, sacaneava ele. Porra, sai daqui, tu é chato pra cacete. Porra, faz o seguinte, vai lá, compra um pão com manteiga ali na esquina para mim, uma média, e traz aqui para mim, que aí eu vou ver se eu toco seu disco. E assim, era humilhado mesmo. Aí, todo dia.
Aquele cara tava lá e tal. Às vezes tocava, às vezes não tocava. Na maior parte do dia não tocava, era sacaneado. Mas ele tava lá todo dia, cara. De repente, esse cara sumiu. Aí o pessoal na rádio, pô, tal, não veio hoje. Beleza, sumiu. Ele apareceu de novo na rádio tocando a música dele, que era um baita sucesso no Brasil todo. Era o Roberto Carlos, cara. É mesmo? Eita. Era o Roberto Carlos, cara. Ele falou... Perseverança, né? Exato. Aí ele me falou um negócio, que ele falou assim, porra, João Guilherme, ele passou por uma série de dificuldades lá que eu vi, e os caras sacaneavam ele saía rindo. Mas rindo assim, tipo assim, porra, tá bom, amanhã eu volto, amanhã eu tô aí de novo, não vou desistir não. Aí teve um dia que ele sumiu. E nunca mais voltou. Mas ele voltou através da música dele, do sucesso dele, que a rádio tinha que tocar ele. Entendeu? E isso te marcou, né? Porra, muito. Não, aí me deu uma força. Eu falei, caraca. Porra, se ele continuou, né, cara? Eu vou continuar também, pô. Eu vou ver até onde vai dar isso aí, pô. Que bicho vai dar isso aí. Deu certo. Amém. Deu certo. Cheguei, tô aqui conversando com vocês. 36 anos de carreira, graças a Deus. É o que eu falo muito com o Jefferson isso, sobre cara. o podcast aqui, cara. É isso. Se a gente que tem um sonho, né? A gente for primeiro, se a gente desistir, cara, quem que vai acreditar, cara? A gente que tem que correr atrás, cara. E assim, eu acho que você desistir sem ter tentado é uma situação, é a pior coisa. A pior derrota é o fracasso de quem não tentou, cara. A sua maior derrota é você fracassar porque você não tentou. Falou tudo. Se você tentou e perdeu, faz parte da vida. Agora, você fracassar sem ter tentado, aí, meu amigo, você vai levar isso pro resto da vida. Pô, e se eu tivesse ficado lá? Eu acho que aconteceria isso comigo. Eu acho que eu teria entrado no banco, talvez hoje eu fosse eu acho que eu seria um gerente de banco, por exemplo. Acho que seria. Mas com certeza, hoje eu estaria, eu queria ser narrador, eu queria estar narrando gol. Eu ia estar escutando alguns narradores e falar, eu queria ser isso aí. Imagina, e tal. Cara. Acho que eu ia continuar tentando depois de alguma forma. Tinha que ser, né, cara? Destino. Aí eu tive essas duas influências, da minha mãe e do Roberto Carlos, sem saber de História nada. muito legal. E eu já tive a oportunidade de contar isso pra ele, cara. É mesmo? Aí contou? Contei pra ele. Aquela correria ali, né, no camarim com ele, eu fui lá visitá-lo no show lá. Que maneiro. Aí eu contei pra ele, ele ficou me olhando assim, não sei se ele lembrava disso. Aí ele falou, pô, bicho, que legal, bicho, e tal. Aí eu falei, pô, cara, você me ajudou muito sem saber e tal. E aí foi isso, cara. Que legal. Porque eu ia largar. Aí eu ouvi aquilo, me deu uma energia, eu falei, E depois daquilo, a vida seguiu, as dificuldades continuaram, muitas dificuldades, não foi fácil chegar ao nível que a gente chegou, mas quando as dificuldades apareciam, eu lembrava da história. Sim. Aí eu falava, porra, o cara chegou lá, né? Vou tentar, né? Vou continuar, pô. Vamos ver. Deu certo. Tamo aí. Foi o combustível que precisava. Né? Legal. Aí por isso que eu sou muito fã, né, cara? Porque eu sempre ouço e fico emocionado. Legal. Tem coisas que marcam a nossa vida, né? O que acontece? Tem umas fotos aí, João. Opa, fotos? Eu tenho fotos com você. Tenho 3 fotos aí com você. Ih, rapaz, vamos ver. Tem como aqui. passar aí, produção? Olha lá. Festa de final de ano da Fox. Bochechudinho. Gordinho. Oi? Pô, ali é o Alexandre Pires que tá ali? Pô, a gente tá um pouco diferente aí, Serlei. Aí foi na época da pandemia. Lá em casa, lá montando, lá. O fundo do programa ficava na televisão. Isso. Agora, essa que mais marcou, essa daí. Essa daqui. Na academia. Na academia. Rapaz. Por quê, João? Você não vai lembrar disso, mas isso marcou a minha vida. Por quê, Serlei? Porque ali eu conheci você de verdade. Por quê, cara? O que aconteceu? Vou te lembrar do que aconteceu. Eu fazia o treino, ali a gente saía do trabalho e ia pra academia, né? Exato. Eu morava aqui em Guadalupe, na época, morava em Guadalupe, então pra ir pra academia, eu tinha que ir pro trabalho e depois ir pra academia, que era lá na Barra que a gente malhava. Exato. A gente ganhou malhava na Boretec. Tinha uma parceria da Fox Sports com a Boretec, a gente malhava lá, legal. Em frente à praia. Muito bom. Aí, tô lá malhando, aí você tava lá corremos junto, fomos conversando. Aí eu contei pra você um episódio que eu observei no treino do Flamengo, que na época era o Barbieri treinando o Flamengo. Maurício Barbieri, 2018. Maurício Barbieri treinando o Flamengo e o Márcio Araújo, ele fazia um treino específico com o Márcio Araújo, porque o Márcio Araújo errava muito passe. E ele começou a treinar o Márcio Araújo
passe. E ele pegava, separava o Marcelo e ficava treinando passe e eu observei aquilo. Eu sempre fui muito observador, eu gosto muito de futebol, de esporte. Sim. Aí eu cheguei e comentei isso com você lá na hora da gente correndo, na Bodytech, na Bodytech. E você falou, cara, eu vou falar isso hoje lá no programa, no Expediente. E você falou lá no programa. Eu falei, mesmo, caraca, cara? não é que o João lembrou e falou no programa. Eu falei do treinamento lá com o Márcio Araújo e tal. O Cirlei, o cinegrafista me contou. Citou meu nome e falou no programa. Ah, agora eu lembrei disso, é verdade. E aquilo me marcou. Eu falei, caraca, cara, assim, poderia ter esquecido naturalmente, porque a gente tava numa conversa ali mas, cara, fez questão de lembrar e de falar aquilo ali. Claro. Cara, eu falo, cara, que simplicidade. É. Ali, sério, sem brincadeira, ali por isso que eu falei aqui que você é um ídolo pra mim, eu sou teu fã, porque aquilo ali marcou, cara, marcou. Porque a gente tem contato com todo mundo, com um monte de, ali a gente tava com o Nival, tava todos aqueles caras, mas assim, é diferente, João. É, assim, eu pensei o seguinte, pô, o Cirlei foi o cara que me contou, então tem que dar crédito pro Cirlei, né? É o que a gente deve fazer. O Cirlei estava lá trabalhando e tal, pô, vamos registrar aqui. O Cirlei viu isso, observou. Aí eu rolei a bola lá pro Zinho, pro PVC, pro ele falou, o cara tá treinando aí, o Cirlei contou lá, me disso aí. Que legal, você merece, parceiro. Isso marcou, legal. Que legal, que bacana, cara, feliz. A gente passou bastante tempo, tinha muita coisa. Se fosse pra conversar com o João, eu ia ficar aqui o dia todo, a noite toda, tem muito assunto. Mas o tempo já avançou, a gente já tem um bom tempo de podcast. Cara, eu só tenho a agradecer, João. Obrigado. Gabigol tem algumas coisas aí pra falar aí. Eu também só tenho a agradecer. De certa forma, você foi bênção na minha vida, assim como o Cirlei, né? Amém, Deus usa as pessoas como instrumento. É verdade. E você foi um deles na minha vida. Obrigado. Que naquela noite, no Flamengo São José, 2019, em abril, você estava narrando no Maracanã. Exato. Eu apareci, você falou. O Cirlei mostrou pro Flávio, então só tenho que te agradecer pela tua humildade, tua simpatia, parabéns. Obrigado, parceiro. Sucesso mais e mais. Obrigado. E para você também, o Gabigol da torcida é eterno, né? É eterno. Marcou, ficou, né? Independente do que vá acontecer por aí, eu acho que é um cara que vai ficar sempre no coração, né, da nação rubro-negra, da torcida do Flamengo. Porque você é uma representação de um momento histórico do Flamengo, né? Você representa o povo diante de um personagem que é um cara que está na história do Flamengo. Então, assim, muito legal, muito bacana ter participado disso, né? Nem sabia, né, João? Não, o Cirlei me lembrou. Pô, você se lembra que naquele jogo... Aí eu me lembrei, cara. Eu falei, pô, é verdade, cara. Porque eu me lembro que quando você apareceu, eu pensei, eu falei, cara, ele é igualzinho o Gabigol, né? Só que tá um pouquinho mais bochechudinho e tal. Aí eu falei, pô, o Gabigol dali, aquela coisa toda. E a gente não sabia, mas realmente é o que você falou, né? Instrumento de Deus, né? A gente muitas vezes é usado né, para fazer coisas boas, mesmo sem saber. Foi o caso do Roberto Carlos para você. Exato, e é até melhor, né? Porque assim, não tem nenhuma intenção, nenhum tipo de interesse, né? Muito legal. Pô, gostei muito do convite estar aqui com vocês. Obrigado. Não tenho dúvida que cada vez mais o podcast vai crescer. Por causa daquilo que eu sempre falo, assim, eu acho que o grande segredo da comunicação, em todas as formas de comunicação, é a naturalidade. É você ser espontâneo, cara. Sim. Então, assim, eu acho que nós aqui... pra tu ver, a gente separou bastante coisa. Ele tá ali mandando mensagem, a produção tá ali, ó, tem que passar isso, passar aquilo. Cara, não, tá natural, deixa rolar. Pro segundo tempo. Segundo tempo vai ter outra oportunidade pro João vir aqui. Eu acho que assim, a espontaneidade é o segredo da comunicação. Você ser aquilo que você é, né? E vocês são o que vocês são. É verdade. E eu me senti aqui como se a gente estivesse batendo um papo, tomando um negocinho, trocando uma ideia. Então, para mim, foi um prazer muito grande. Para finalizar, João Guilherme, qual o projeto pro João Guilherme? Tá na Paramount ainda hoje? Exatamente, Paramount Plus, lá fazendo Libertadores e Sul-Americana. E aí, João? O sonho não acaba. Eu sei que tem mais sonho aí pra você. O que você mais almeja ainda pra frente aí? Rapaz, você sabe que sempre me perguntaram isso e eu não tinha uma resposta, né? Um sonho eu já estou começando a realizar, que é me inserir nas redes sociais. Né? Eu sempre tive desejo, muito tempo, de fazer um trabalho mais forte nas redes sociais, ter um canal no YouTube, estar com o meu comentário lá nas redes sociais diariamente. Sempre tive vontade de fazer isso, estou realizando esse sonho. E um outro sonho, assim, que eu acho que é uma coisa que falta à minha carreira, é estar na TV aberta. Eu nunca trabalhei em TV aberta. É mesmo? Nunca trabalhei. Então, acho que é uma coisa que falta. Quem sabe?
Exato. Pode rolar aí, vamos aguardar os acontecimentos. Vai acontecer, mas assim, independentemente de acontecer ou não, eu só tenho a agradecer. Realmente cheguei muito mais longe e recebi muito mais coisas do que eu imaginava. Então, para mim, é só agradecimento. João, fala um pouquinho do teu canal, né? Sim, eu acompanho bastante. Obrigado. Fala, João! Fala, João! Canal Fala João Guilherme no YouTube, né? Se inscreva lá, acompanhe lá o canal Fala João Guilherme. E também eu estou em todas as redes sociais, Instagram, TikTok, QI, Facebook, Twitter, Thread. Estamos lá. É igual o Gabigol da torcida. Gabigol da torcida, estou seguindo o caminho dele aí, a gente vai distribuindo o nosso conteúdo e dando as nossas opiniões, né? No Fala, João, e assim vamos, né? E assim vamos. Obrigado aí pela oportunidade. Eu que agradeço. Eu que agradeço também o carinho. Tamo junto. Valeu, garoto. Galera, não deixe de se inscrever no nosso canal. Siga no Instagram, sigam no TikTok, Spotify também. Então, assim, a gente tá no Spotify também, João. Show, hein? Que luxo, hein? Boa, garoto. A equipe aqui é boa, Galera, eu sempre, quando eu iniciei aqui o podcast, no primeiro dia, eu falei assim, vocês vão ver que essa mesa vai ser uma mesa de qualidade, cara. Sim. Só vou chamar aqui só camisa 10, camisa 9, no máximo ali um 8, e o único 3 back central aqui sou eu aqui. É brincadeira, mas assim, o João, cara, o João Guilherme é um sonho, e assim, hoje eu tô realizando um sonho. Obrigado, então assim, nada é impossível, galera. Então, ajuda aí, ajuda o InOff, vai lá, se inscreve no nosso canal, a gente tá tendo muitas visualizações, mas a gente precisa que você se inscreva no canal. Então, compartilha pra todo mundo, né não? Gabigol que é bom nisso, vai lá. Galera, ó, já aproveita, já ativa aí o sininho, compartilha pra geral, porque ó, o InOff é sucesso, é pra você. É isso. E todo mundo, InOff.